Hello, my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bitcoin processa 37 bilhões em apenas uma hora e bate novo recorde. Então, Bitcoin processou 37 bilhões de reais, na verdade foi 8 bilhões de dólares em uma única hora e o maior registro da sua história. O marco foi anunciado pela primeira vez pelo cofundador da Glassnode, Rafael Stuckraf, no Twitter. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas que legal, 38 bilhões em uma hora, é muita coisa, olha aí, ó. 8,9 bilhões de dólares em uma hora em volume de transação em dólares, né? Aqui, ó, 8,9 bilhões do Bitcoin foram movidos, né, on-chain, quer dizer, né, na blockchain, numa simples hora nessa tarde. Foi o maior volume de transação do Bitcoin na história, né? O maior volume na hora. Em uma hora transacionado, ou seja, poxa, ficou sem querer, ficou o negócio da CryptoBR aqui. Então, em uma hora foi transacionado mais de 8,7 milhões de dólares, bilhões de dólares. Segundo o Glassnode ainda, o pico foi causado pela exchange Bittrex, que movimentou grandes quantidades de Bitcoin numa série de 21 transações, 56 mil BTCs cada, aproximadamente 1,6 bilhões de reais. De acordo com o Schultz, esse foi o maior volume do Bitcoin realizado dentro de uma hora em dólar nos 11 anos de história do Bitcoin. Um dado interessante é que as taxas que foram utilizadas para essas transações, né, foram na média de R$2, ou seja, você manda bilhões de dólares por R$2. O movimento mostra a capacidade do Bitcoin em liquidar bilhões de dólares num curto período de tempo. Uma característica que coloca o Bitcoin para competir com ativos tradicionais focados em transferências internacionais. Eu já falei que o Bitcoin é uma ótima ferramenta para você transferir grandes valores. Está sendo utilizado por países. A Venezuela está utilizando a criptomoeda Bitcoin para poder evitar sanções dos Estados Unidos e com isso transacionar valores. Então ele já é utilizado em casos reais. Nesse caso, foi transacionado em uma hora 8 bilhões de dólares e foram liquidados. Ou seja, a liquidez do Bitcoin é muito alta. Tão alta quanto moedas fortes, mais altas que moedas de muitos países. Muitos países não têm 8 bilhões, né, nem de PIB para poder fazer esse tipo de transação, para você ter uma ideia. No mês passado, uma transação envolvendo mais de 1,5 bilhões de reais em Bitcoin foi realizada, tá? Numa taxa de rede de aproximadamente R$1,7. R$1,70 foi a taxa de rede. Ou seja, o cara transacionou 1 bilhão e pagou menos de R$2. Em outubro também tem uma transação de 112 mil bitcoins, tá? Equivalente a 4 bilhões de reais. Bilhões de reais, o cara pagou R$16 de taxa. Então, o Bitcoin é muito eficiente para larga escala e valores, né, bem altos. Eu também utilizo o Bitcoin para transações menores. $100 eu pago, sei lá, 10 centavos de taxa. Eu acho muito mais prático. Tem empresa que eu pago na internet em dólares. Eu prefiro pagar por Bitcoin. Por quê? Porque se eu pagar até eu pegar meu cartão, fazer o cadastro, Bitcoin não, eu aponto o QR Code ali, beleza, deu uma confirmação, já era. E olha aqui um dado interessante que eu vou mostrar para vocês. O número de transações do Bitcoin. Olha como que está subindo. Dezembro de 2018, olha aqui, o número de transações. Vamos olhar, hoje dia 4, aqui está até dia 4 do 12, mas olha o crescimento, 480 mil transações. Então, é linear o crescimento do Bitcoin. Só por essa linha aqui, já dá para vocês verem que o crescimento do Bitcoin é real. O número de transações está aumentando, ou seja, está tudo funcionando normalmente. As pessoas que falam que o Bitcoin é muito complicado, não sei o que, cara, é só baixar um app no seu celular. Tá? É muito simples e está aumentando o número de transações diariamente, batendo um recorde, 480 mil transações. Fora que o volume também, e o Bitcoin não distingue R$100 de transação, 1 bilhão de transação. Tanto faz.
Tá? Você vai pagar a taxa devido ao TaxD, dependendo do número de transações que você recebeu. Ele precisa juntar todas as transações em uma e aí define o tamanho da transação, que é o tamanho, né, do Satoshi por byte. Ou seja, é o tamanho da transação que vai ficar. Não sei se vocês sabem, a transação do Bitcoin a cada 10 minutos são gerado um bloco de 1 megabyte. Agora é um pouco maior, vai até 1,5. Enfim, ele se ajusta para deixar até cada transação cada 10 minutos. Então pode ser um bloco menor ou maior, ou até 1 mega, para não ficar grande. Para vocês terem uma ideia, a blockchain do Bitcoin já tem mais de 500 gigabytes, para você ter uma ideia. 300 gigabytes, para você ter uma ideia, no total, para baixar todo o livro contábil. Então, por isso que eles não aumentaram o tamanho do bloco, preferiram passar para SegWit, tá? que é Segregated Weighted, que é testemunha segregada, para poder diminuir as taxas de transação, e já diminuindo, e com isso aumentando o número de transações. E a taxa é um cálculo matemático que é feito pelo tamanho por byte da transação. Vamos supor, você recebe um Bitcoin, depois você manda meio Bitcoin, beleza, é uma taxa. Vamos supor 10 centavos. Você recebe um Bitcoin, mas de 100 transações diferentes para juntar um Bitcoin, entendeu? Mandou 100 vezes, você tem um Bitcoin. Aí se você mandar meio Bitcoin desses 100, ele vai pegar todas as transações, vai juntar em uma e aí vai mandar o meio Bitcoin. Quando ele faz essa junção, o tamanho da transação fica maior e por isso o valor é maior. Então é mais ou menos isso que acontece para calcular a taxa. Não é exatamente isso, tá? Eu não tô para não falar besteira aqui, mas isso aí é mais ou menos o que acontece. Eu posso mostrar alguns dados aqui do Bitcoin para vocês, já aproveitando esse vídeo aqui. Então tá aqui no dia de hoje, 7.500, o valor, tamanho médio do bloco, 1 megabyte, igual eu falei. Olha lá, ó. Tive blocos maiores e menores de transação. Ó, isso aqui eu estou pesquisando na blockchain.com. Isso não é carteira, é um site que você verifica as transações. Transações por dia, a média tá 306 mil, tá? Mas eu falei que o pico é de 480 mil transações, tá? O tamanho da mempool, detalhes por bloco, o tamanho da cadeia de blocos. Então, tá crescendo cada vez mais. Olha aqui, ó. Na verdade, aí, ó, 256 GB, que é o tamanho. A distribuição por hash, tá? Pelos mineradores. Então, mineradores que a gente não sabe, a Polin, F2Pool, BTC.com, Antpool, Viapool, BTC. Então, tem várias mineradoras. Né, as comissões, o total de taxa de transação, o custo do volume de transação, a atividade, o total de número de transações, aqui ó, foi aquela que eu mostrei para vocês, o número de transações está aumentando. Então, basta vir no bitcoin.com/charts, são gráficos que ele mostra, tá? O transações excluindo os endereços populares, volume estimado de transações do Bitcoin, usuários de blockchain wallet, isso aqui é interessante. Olha o número de usuários, 30 milhões, já somos 43 milhões, 44 milhões de usuários. Olha que legal. E detalhe, tem um dado interessante que tem mais de 4 milhões de bitcoins, que tem um ano, 4 milhões de bitcoins, não milhões em bitcoins. 4 milhões de bitcoins que estão um ano parado. Ou seja, ninguém moveu, são nós, os holders, que não movem o Bitcoin, que a gente vai esperar uma nova alta máxima. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui!